Fala turma, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma aula do curso Especialista em TI. Eu sou George Brit e serei o seu instrutor durante essa aula. Vamos lá? Aula de número 3, parte C. Vamos conhecer, pessoal, o que é um computador. Nós já fizemos aí na aula A e B uma introdução, vimos vários componentes, vimos as peças que formam um computador, o que ele precisa ter, né, para ser considerado um computador, como processador, memória, né, a unidade de armazenamento. E nesta aula vamos conhecer, né, quem é o computador, o que é um computador. Então eu vou apresentar para vocês o computador em si, tá? Servidores, celulares, tablets, TVs, setup box, o que esses caras têm a ver com o computador, e também roteadores e outros dispositivos. Então, pessoal, esse é o primeiro computador eletrônico. Os computadores antes desses aí, eles eram desenvolvidos com muitas partes mecânicas, né? Tinha aquelas engrenagens que ficavam girando e tal. Esse computador aí já era um computador todo eletrônico, né? Ele usava válvulas para funcionar. Então ele começou a ser desenvolvido em 1943, teve o seu término, né, de conclusão em 1946. Ele tinha capacidade de processamento aí de 5.000, né, operações por segundo. Né? O sistema operacional da máquina, né, ele funcionava através de cartões perfurados. Ele tinha umas fitas, né, com os cartões que era tudo perfurado e que dizia para ele ali os zeros e uns do que ele precisava fazer. Ele dava a resposta com uma série de luzes, tá bom? E o interessante desse computador, pessoal, ele foi desenvolvido por engenheiros, né, civis e engenheiros militares, mas quem fazia a programação desse computador era um time de programadoras, entendeu? O primeiro computador de verdade teve um time de programadoras. Essas 6 fantásticas matemáticas, mulheres programadoras aí, foram as 6 comandantes aí dessa parte de programação. Tem uma foto delas aí no início, né, lá com as peças, com as válvulas do nosso ENIAC, e a foto delas aí um pouco mais recente, quando fizeram o reconhecimento e a homenagem merecida para essas mulheres incríveis, que fizeram parte da história aí. E o computador, esse ENIAC, pessoal, como vocês podem ver aí, ele tinha cerca de 1.800 válvulas e pesava 27 toneladas, né? Uma coisinha pouca, quase um prédio só para ter um computador, era um prédio. Tá, ok? E pessoal, depois foi desenvolvido, depois do computador, a tecnologia começou a se aprimorar, e já nos anos 70 nós tivemos o advento do computador pessoal, o personal computer, também conhecido popularmente como PC. Tá? Aí nós temos uma fotinha maravilhosa do nosso Apple I, o primeiro protótipo da Apple aí, essa caixa de madeira, entendeu? Foi o primeiro protótipo da Apple. Tá? E do lado ali dele já tem o Steve Jobs com o computador Lisa, né? Que já é o Mac já moderno, que é a evolução desse primeiro aí. Tá? E embaixo a gente tem aí um PC que inicialmente era montado pela IBM, né? E o outro gênio bilionário, playboy, filantropo aí, o Bill Gates. Tá? Os dois caras aí que foram responsáveis pelo avanço, né? Você vê que, pô, uma máquina que era 17 toneladas agora já cabia em cima da mesa, olha só que legal. E com o advento do computador ficar menor, o pessoal pensou, por que não transportar ele de um lado para o outro, né? E aí então surgiu o notebook. E esse aí é o primeiro notebook, ó, o Osborne 1, lançado em 1981. Esse é o primeiro que deu certo, tá? Pesava só 10 kg, pô. O que é isso perto daquele cara de 27 toneladas, hein? E hoje em dia a gente tem aí, né, nos dias de hoje, de 2022, o MacBook Pro M2, que pesa 1,4 kg. Sem falar de tamanho, a capacidade computacional dessas máquinas atuais é infinitamente maior do que os dinossauros lá, né, os primeiros computadores. Tá? Mas todos eles têm algumas coisas em comuns, tá? E a gente tem os servidores. Servidores são os computadores especializados. É um computador que ele roda serviços dedicados. Então eu tenho um servidor de arquivos, eu tenho um servidor web, né, que hospeda os sites. Eu tenho um servidor DHCP, que é essa sigla, a gente vai estudar ela lá na aula 5,
e o servidor DHCP é o responsável por entregar endereços IPs na nossa rede, né? Tem o servidor DNS, que a gente já viu um pouquinho dele, que ele troca, né, o nome, traduz o nome para o IP do servidor. Temos os firewall, cada um desses itens era um servidor separado. Tá? E o hardware desses servidores são hardwares muito mais robustos, né? São hardwares com grande capacidade e são equipamentos com redundância, né? Nessa foto do meio a gente vê um servidor aberto, né? Você vê que ele tem duas unidades, ó, dois processadores, processador 1 e processador 2 embaixo, e as unidades de memória dele, os slots de memória, igual a gente viu no nosso computador quando a gente fez a desmontagem na manutenção. Esse aqui ele tem vários slots de memória, algumas são memórias do processador 1, outras são memórias do processador 2. Então você vê que ele tem muito mais capacidade ali, são armazenamentos de dados ali para o processador 1, para o 2, eles trabalham meio que em conjunto também. E sem contar que nunca fica um carinha desse sozinho. Podemos ver na foto do lado, são os servidores, são os hackers de servidores. Então cada linha daquela dali, ó, é um servidor semelhante a esse que a gente está vendo aberto aí. E eles trabalham todos em conjuntos, tá? Eles trabalham todos somando aí as suas capacidades computacionais para entregar serviços de altíssimo desempenho. Mas ele tem as mesmas coisas que um computador tem, né? Você vê ali processador, memória, HD, não foge muito dessa questão, certo? E aqui os nossos celulares, tablets, smartphone, tá? O hardware desse equipamento, pessoal, ele é dividido ali em memória e CPU. Então na memória a gente tem a memória de armazenamento, onde fica salvo os programas, fica salvo as fotos, imagens, né, que a gente usa no nosso celular, que a gente tira foto, salva na memória, que é o nosso HD interno. E a memória RAM é onde está rodando o aplicativo no momento que você está usando ali. Os CPUs, né, os processadores, ele pode ser um Snapdragon, MediaTek e o A4 até o A13, que é o da Apple, né? Eles são usados dessa forma. Na imagem aí ao lado, temos uma placa de um iPhone, olha, vejam só. Nós temos o chip A4 desse modelo aí, tá? Então é um processador. Dentro desse processador, vocês podem ver que já tem, ele já está incluído nele o processador gráfico, que é o que gera as imagens, tá? Então nós temos aí o processador A4, temos dois CIs, tá vendo, da Samsung, que são as memórias e o armazenamento. Então para você ter a memória RAM, né, do que está rodando no telefone, e a unidade de armazenamento, onde ele salva os dados, né? Então temos aí as mesmas especificações. Eu vou baixar aqui um pouquinho a minha câmera, porque eu estou na frente. Vamos lá. Certo, melhorou. Então, ele tem também programas e aplicativos, né? Todo celular, você tem ali o sistema operacional, né? Pode ser o iOS, o Android, tem também os aplicativos que você instala nesse equipamento, tá? Seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente tem as Smart TVs, tá? Essa daí é uma placa que fica atrás da TV, ela fica dentro da TV, né? Você vê na parte de cima a parte de cima ali você vê a entrada de antena, né? Temos as entradas USB, HDMI, todas ali do lado. Mas tá vendo esse quadradinho branco com uma pecinha preta no meio? Exatamente, esse é o processador da TV. E do lado, as memórias e armazenamento. Olha que legal. Então a TV também tem no seu hardware memória, HD, RAM e CPU, né, que faz o processamento. A maioria é MediaTek, já tem algumas com processadores da Snapdragon, tá? E tem outros também que são desenvolvidos especificamente para TV. No software tem os sistemas operacionais, né, que é equivalente ao Windows, Android, Linux, né? Ela tem o WebOS, que é da LG, tem o Tizen, que é da Samsung, ou Tizen, né? Tem o Rox para OC, TCL, alguns modelos usam. Temos o Android TV, que é o sistema Android próprio para televisão, e outros sistemas e aplicativos, dependendo do modelo aí, tá? Programas e aplicativos que eles rodam também, você pode instalar o Netflix, outros programas na sua TV, beleza?
E aqui nós temos o Setup Box, a famosa caixinha que libera os canais aí, que o pessoal usa bastante, tá? Ela também tem o armazenamento, que é onde a gente salva os aplicativos que estão lá. Tem a memória para poder rodar os aplicativos, né, rodar os programas. Um processador, algumas dessas aí inclusive com o Snapdragon, mas a maioria usa um processadorzinho bem genérico. E temos o software, ele tem um sistema operacional próprio, né? Pouquíssimas usam Android, a maioria é um sistema genérico criado pelo fabricante lá. E os aplicativos que tem ali dentro ali para você baixar os filmes, né? Ver os filmes, ver os programas ali. Mas você vê que é muito similar. Olha a placa ali, o processador, né? Com as memórias, as unidades de memórias ao lado, certo? E aqui por último, e não menos importante, o nosso roteador. Olha que legal. Não parece, mas o nosso roteador tem memória, tem armazenamento, tem um processador e tem sistema operacional. No caso do roteador, o sistema operacional também é conhecido como firmware. Firmware ele é um sistema operacional mini. Ele tem funções bem específicas, ele não permite muitas aplicações, muitas coisas. Ele é desenvolvido especificamente para uma função, né? No caso, a gente tem o sistema operacional, ele é desenvolvido sempre pelo fabricante do roteador, mas existem roteadores que aceitam um firmware, né, um sistema operacional custom, que é o custom firmware. Ele é customizado, ele é modificado por terceiros. Galera, o que é importante a gente ver nessas imagens aqui? Todo componente, hoje em dia, né, ele tem o seu processador, tem um chip que faz os cálculos dentro dele, tem o processamento dele. Ele tem ali a sua unidade de memória, ele tem o seu armazenamento, que é quando salva ali, por menor que seja, igual no caso do roteador, a memória interna dele não é para instalar programa, não é para instalar aplicativo, ele é só para salvar, né, o firmware. Nesse caso aí ele está sinalizado como memória ROM, que é a memória que fica, né, salva, ela não apaga quando você desliga. Então, o processador está marcado aí como chip controlador, né? É um processador mais simples, entendeu? Mas que já é muito mais eficiente que, por exemplo, o do ENIAC, de 27 toneladas. Esse cara aí é muito mais veloz, faz muito mais cálculos, faz muito mais processamento do que aquele cara de 27 toneladas. Então, o que todos eles têm em comum? O que todo computador tem em comum? Muitas das vezes acontece algum erro durante esses cálculos e o equipamento trava, o computador trava, o celular às vezes trava. Por isso que às vezes a sua TV trava, você tem que desligar ela da tomada, ligar de novo, assim como acontece com os roteadores, né, smartphone e etc. Então todo equipamento que tem uma unidade computacional, né, ele está sujeito aí a ocorrer erros ali durante esse cálculo, durante o processamento, ou por alta temperatura, né, ou por uma instalação elétrica inadequada. Lembra que todo computador ele faz esses cálculos com números, né? Para o computador é tudo 0 e 1. E ele interpreta isso eletricamente, com pulsos elétricos, como a gente viu lá. E se esses pulsos elétricos, os condutores, né, que são as trilhazinhas ali, se eles estiverem, por exemplo, muito quente, esse pulso elétrico sofre uma variação. Então por isso que os computadores têm aquele mito, né, que eles têm que funcionar mais gelado possível. Eles funcionam em altas temperaturas, na verdade eles funcionam em altíssimas temperaturas. A gente só tem que controlar, porque se você não resfriar, não baixar a temperatura, essa temperatura muito alta afeta a propriedade eletromagnética ali, né, eletrônica do componente, e ele passa, em vez de ler 0, ele vai ler 1 ou vice-versa. E com isso gera erros, né, no sistema, no aplicativo, e isso acaba ocasionando travamentos. Então, por conta disso, né, pode vir uma tensão elétrica diferente, ele está esperando vir ser alimentado com 3 volts, com 5 volts, e está chegando 5.7, 6, e aí depois cai para 3, aí sobe para 6 de novo. Então, essa variação muito grande de energia também pode ocasionar erros nos componentes. Então, a qualidade da bateria, quando ela vai se deteriorando, no caso do smartphone, dos notebooks, a qualidade da fonte,
Sempre que a gente for usar um computador, a gente usa um filtro de linha, que a gente reguinha de tomada, né? Lembra que ele é um filtro de linha, ele serve para que os pulsos, né, muito o ruído que tem ali seja eliminado e venha só a energia mais pura. A gente tem os antigos, né, estabilizadores, né, que era quando a corrente subia e descia muitas vezes, então ele conseguia dar uma estabilizada na corrente elétrica para que ela não ficasse oscilando muito, entendeu? Então o filtro de linha faz uma função, o estabilizador faz outra função. Alguns mais modernos já fazem as duas coisas, tá? Os no break, que ele tem, além de todos esses filtros, estabilizadores, ele contam com baterias para que, se falte energia, dê tempo de você desligar a máquina sem que ocorra uma queda brusca de energia, você perca o seu trabalho ou queime o seu equipamento, trave, né? Lembra que o disco rígido era aquele disco metálico e ficava uma agulha em cima. Então, quando acabava a energia, isso era um terror, porque aquela agulha descia em cima do disco metálico ali e, às vezes, quando ligava, ela voltava fazendo um estrago. E muitos HDs são danificados nesse processo. As memórias mais rápidas, né, as memórias flash, memória de pendrive, memória do SSD, do M2, NVMe, elas são mais rápidas. Mas o que acontece? No momento da gravação, se você tiver um desligamento também de energia, ela pode gravar essa informação errada e você não conseguir ler mais aquela informação ali, né? Dificilmente você vai perder uma unidade porque você desligou ela muito rápido, sem fazer o procedimento correto. Mas o que com certeza pode acontecer é o dado que você estava gravando ali, a informação que você estava gravando ali vai se perder, tá bom? E se o pulso elétrico for muito alto, pode chegar muita energia nessa unidade e ela sim se queimar e perder as funções delas ali. Então vimos aqui nessa parte 3, para fechar essa aula 3 sobre o computador, que não só o nosso desktop, o nosso computador de mesa ou o nosso notebook é um computador. Nosso celular é um computador, tá? O nosso roteador também é um computador. E é importante lembrar que esse carinha aí do roteador, às vezes ele faz funções que eram feitas por servidores lá antigamente. Então, um roteador nosso residencial hoje, ele faz DHCP, ele tem um servidor DHCP dentro dele, ele tem um servidor DNS dentro dele, ele tem um servidor de firewall dentro dele. Então, ele acumula muitas funções ali. E dependendo da qualidade, né, dependendo da qualidade, do preço, né, que você pagou no seu roteador, ele pode ter componentes que são inferior, um pouco mais simples, e funciona muito bem para poucos serviços, poucas unidades, para 1, 2 dispositivos. Quando a gente começa a colocar muita coisa ligada num roteador modelo mais simples, né, pensa que ele foi desenvolvido para controlar uma internet de 10 megas com dois computadores conectados nele. De repente ele encara uma rede com 4 celulares, 2 notebooks, uma TV e uma internet de 200 megas. Ele não vai suportar, é muita coisa para ele calcular. Você vai conseguir ligar tudo lá, mas ele vai ficar engasgando, vai ficar travando, então você precisa de um equipamento mais moderno, com capacidade um pouco maior. Sempre bom ver as especificações técnicas dos nossos equipamentos, para ver o que ele suporta, o que eu vou precisar, né? Recomendações técnicas, pode conversar lá no grupo, lá a gente vai trocando. Cara, eu tô com um computador para fazer uma rede, ele funciona como servidor, né? Pergunta lá, vamos interagir bastante nessa comunidade aí também, tá bom? Pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Dúvidas, por favor, deixe aí nos comentários, pergunta lá no grupo da turma, tá? Eu deixei também no link do Saiba Mais aí da aula várias referências aí sobre o processador de ENIAC, sobre como é feito a questão do computador, do primeiro notebook, tá bom? É importante a gente saber um pouco mais aí da história desses caras, até para poder entender por que é tão complicado ou tão difícil, né, fazer um negócio desse melhor. E aí a gente conhecendo não só como mexe, mas também a história, nós conseguimos fazer aí um bom trabalho e se tornar um especialista em tecnologia e informática, tá bom? Valeu? Pessoal, aviso rápido, na próxima aula, aula de número 4, vamos fazer um resumão aí
e passando pela parte prática de cada um dos componentes. Então a gente vai fazer um conhecimento de rede rápido, falar sobre alguns protocolos, o que ele faz e como você testa. Vamos fazer configurações ali elétrica, ver como é que mede ali uma tomada. São coisas práticas do dia a dia. São pequenos pontos para fazer um apanhado geral para facilitar aí o seu trabalho rápido. Coisa para ontem, que você tem que resolver para ontem. Então, se você tiver aí com um pouco mais de pressa, pode ir na aula 4, você vai ter um resumo aí de um apanhado de várias coisas. E depois a gente vai detalhar cada um deles nos módulos seguintes, tá joia? Então um abraço, paz e prosperidade.